Olá, tudo bem? Vamos falar de potência e suas propriedades hoje? Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero saber de você. Quando nós falamos em potência, o que é que você lembra? O que que você sabe de potência? Vou te fazendo algumas perguntas e a gente vai conversando sobre o assunto, tudo bem? Podemos começar? Então vamos lá. Então, vamos ler se você lembrou o que é uma potência. Potência é uma multiplicação de fatores iguais, né? Então, o número que eu estou multiplicando, ele não muda. E eu vou multiplicar ele por n vezes. Então, por exemplo, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. O meu fator é o número 2. E eu multipliquei, nesse exemplo, ele por ele mesmo por 5 vezes. Quando falamos numa representação algébrica, dizemos que uma potência ela é representada por a elevado a n, sendo a e n qualquer número real. Então, olha só, se eu tenho ali o a elevado a n, quer dizer que o a vai ser multiplicado por ele mesmo n vezes. Lembrou o que é uma potência? Vamos lá para uma próxima pergunta. Como representamos uma potência? Ah, essa eu já dei uma dica no slide anterior. Representamos uma potência indicando qual é o fator e qual é o número de vezes que ele foi multiplicado. Então, buscando o nosso exemplo anterior de 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, temos lá que o fator é 2 e nós multiplicamos o número 2 por ele mesmo 5 vezes. Logo, a minha potência será 2 elevado à quinta. Mais uma perguntinha para você. Quais são os termos de uma potência? Como é que chamam esses números, né? O número de baixo, o número de cima. Que nome que eles têm? Como é que a gente define esses termos? Bom, os termos de uma potência. Dei um exemplo aqui de 2 elevado à quarta. 2, que é o número de baixo, nós vamos chamar de base, ele é denominado base. E 4, que é o número de cima, ele é denominado expoente. Então, a minha base é o meu fator, indica, é o número que eu vou estar multiplicando por ele mesmo. E 4, que é o meu expoente, vai indicar quantas vezes eu vou multiplicar a base por ela mesma. Até aí, tudo bem? Vamos continuar? Então, vamos lá. Como é que nós calculamos? Ué, simples, né, gente? Se potência representa uma multiplicação de fatores iguais, vamos calcular resolvendo a multiplicação. No nosso caso, então, temos lá que 2 elevado à quinta é a mesma coisa que 32, porque 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 32. Tudo bem? Vou te mostrar alguns exemplos e agora a gente vai trabalhar com alguns números inteiros, alguns números negativos, tá bom? Primeiro exemplo lá, menos 2 elevado ao cubo. Lembrem-se que quando o meu expoente é 3, na hora que nós lemos ou na hora que nós escrevemos, vamos dizer que ele está sendo elevado ao cubo. Bom, o que isso significa? Significa que o menos 2, que é minha base, será multiplicada por ele mesmo 3 vezes. Por isso que eu tenho menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Uso, nesse caso, a nossa regrinha de sinal, porque trata-se de números negativos. Então, eu tenho menos com menos, que daria mais, e mais com menos, menos. Portanto, o resultado é negativo. Multiplicamos os números. 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Portanto, menos 2 elevado ao cubo é igual a menos 8. Vamos para um outro exemplo? Menos 1 elevado ao quadrado. Agora, quando o meu expoente é 2, dizemos e escrevemos que eu tenho um número elevado ao quadrado, ok? Bom, se potência significa multiplicação da mesma base por quantidade de vezes indicada no expoente, neste caso, eu vou ter que multiplicar menos 1 vezes menos 1.
2 vezes, porque o meu expoente é 2. Aplicando a regrinha de sinal, menos com menos dá mais. Portanto, eu posso ter como resultado mais 1 ou apenas 1. Mais um exemplo, então. Menos 3 elevado à quinta potência. Menos 3 elevado à quinta potência significa que eu vou ter que multiplicar menos 3 por ele mesmo 5 vezes. Vou obter ali um resultado de menos 243. E o último exemplo, menos 4 elevado à quarta potência. Menos 4 elevado à quarta significa que eu vou ter que multiplicar o menos 4 4 vezes por ele mesmo. Desta forma, vou obter mais 256. Agora, gostaria que você olhasse para estes exemplos e tentasse descobrir qual é uma regra que nós podemos aplicar quando eu tenho a minha base negativa. Qual é a relação que eu vou estabelecer da minha base com o expoente? Dá uma olhadinha, reflita bem no expoente e resultado. Expoente e resultado. Consegue concluir alguma coisa? Vou te ajudar. Olha nesses dois casos, aonde o meu expoente é um número ímpar. O que aconteceu com o meu resultado? Meu resultado é positivo ou negativo? Negativo. Então, nós vamos dizer que quando a base é um número negativo e o meu expoente é um número ímpar, o meu resultado, obrigatoriamente, será um resultado negativo. Por quê? Pensa só, nós não temos lá que menos com menos dá mais? Ou se eu tenho menos e menos, eu não tenho que pensar o oposto de negativo? Isso vai dar positivo. Vamos pensar no número ímpar. Vou colocar aqui, ó, 3. Se eu junto dois negativos, vão virar um positivo. E sobrou um coitadinho aqui negativo sozinho. Toda vez que eu tenho que sobrar um negativo aqui sozinho, significa que o meu resultado é negativo. Quando é que vai sobrar? Só apenas quando eu tenho um número ímpar. Então, qual é a conclusão quando o meu expoente for par? Dá uma olhadinha lá nos nossos exemplos. Já concluiu? Então, vamos lá. Quando eu tenho uma base negativa e o meu expoente for par, o meu resultado é o quê? Positivo ou negativo? Positivo, muito bem. Então, conseguimos estabelecer aí uma regrinha para potência quando a minha base for um número negativo. Vamos ver como é que fica isso numa parte bem resumida. Olha só. Disse lá, base negativa, e só vale para base negativa, hein, gente? Se o expoente é par, resultado positivo. Se o expoente é ímpar, resultado negativo, ok? Uma regrinha aí para a gente decorar. Se a gente não decorar, faça aí as regrinhas de menos com menos dá mais com mais dá mais, e que vai dar certo do mesmo jeito. Vamos continuar? Um outro exemplo aqui e quero que você me diga. Se eu tenho menos 2 entre parênteses elevado ao quadrado e menos 2 elevado ao quadrado, o meu resultado será o mesmo? O que você acha? Está certo se você disse que não é o resultado. São resultados diferentes. Vamos ver um porquê? Quando eu tenho menos 2 entre parênteses, isso faz toda a nossa diferença. Esse parênteses nos garante que a minha base é o número menos 2. No outro caso, onde eu não tenho parênteses, a base da minha potência é o número 2, sem o sinal. Então, cuidado para não errar. Vamos ver como é que ficam os resultados? Se eu tenho menos 2 elevado ao quadrado, o meu resultado é mais
4. Menos 2 entre parênteses. Se eu tenho o menos e o 2 elevado ao quadrado sem o parênteses, olha o que acontece. Primeiro, eu resolvo a potência. 2 vezes 2, 4. E depois eu faço a regrinha do sinal. Mais com menos, menos. Então, menos 4. Cuidado para não errar. Sendo assim, menos 2 ao quadrado entre parênteses é diferente de menos 2 ao quadrado sem o parênteses. Cuidado e tenha muita atenção. Geralmente a gente comete muito erro por conta disso, tá ok? Na hora que você vê, já liga todos os alarmes aí possíveis, porque há a chance da gente errar. Vamos continuar. Propriedades da potência. Primeira propriedade. Quando eu tenho uma multiplicação de potência de mesma base, quer dizer, o número de baixo é igual, não muda, eu conservo a base, não mexo com o número, não faço nenhuma operação, não coloco lá o resultado da minha multiplicação, certo? Mantenho a base e eu vou somar os expoentes. Vamos ver como que isso fica na prática. Se eu tenho menos 2 elevado ao cubo vezes menos 2 elevado à quarta potência. Qual é a minha base nos dois casos? Menos 2, certo? Nos meus dois fatores, a minha base é menos 2. Portanto, o meu resultado vai continuar com a base menos 2. E o que eu vou fazer com os meus expoentes? Somo 3 mais 4, 7. Resultado, então, menos 2 elevado à sétima potência. Um outro exemplo. 5 elevado a menos 2 vezes 5 elevado a menos 6. Qual é a minha base nos meus dois fatores? 5. Se é 5, mantenho a base e somo os expoentes. Perceba agora que eu vou ter uma soma de números negativos. Vou ter que pensar lá nas minhas regrinhas de sinais. Se eu tenho menos 2 com menos 6, resultado, menos 8. Então, resultado da minha potência, 5 elevado a menos 8. Um outro exemplo. 3 elevado a menos 5 vezes 3 elevado a 8. Qual é a minha base nos dois fatores? 3. Mantenho a base. O que eu faço com os expoentes? Somo. Olha lá as regrinhas de sinais de novo, hein? Menos 5 com mais 8, resultado 3. De 8 eu tiro 5, fico com 3. Resultado da minha potência, 3 elevado ao cubo. Segunda propriedade. Para a divisão de potência de mesma base, agora nós estamos falando de divisão, hein? Conserva a base e subtrai os expoentes, ok? Então, na multiplicação, soma. Pensa só, olha, na multiplicação, antes não era um x que a gente usava? Um x, se a gente der um pontapé nele, ele vai virar um mais. Então, na multiplicação, soma. E na divisão, o símbolo da divisão antigamente era 2 pontinhos e um tracinho no meio. O que esse tracinho é? Menos, gente, para indicar para você que você tem que subtrair os expoentes. Vamos lá em alguns exemplos. Menos 3 elevado à quarta dividido por menos 3 elevado a 7. Então, olha, quem é a minha base? Agora, menos 3. Mantenha o menos 3. Nós vamos agora só subtrair os expoentes. E na ordem, gente, que a gente lê. 4 menos 7. Na ordem que eu escrevi ali a minha operação, é a ordem que eu vou subtrair os meus expoentes. De 4, não tem como tirar 7. Ó, as regrinhas de sinais de novo. Se não tem como tirar 7, vou ficar devendo 3. Então, resultado ali, menos 3 elevado a menos 3. Um outro exemplo. 10 elevado ao quadrado dividido por 10 elevado a menos 4. Bases iguais. Mantém a base, isto é, mantém o número 10.
subtrai os expoentes na ordem que eles foram aparecendo ali, ó. 2 menos 4. Cuidado! Aqui a gente erra. A gente erra porque a gente acha que não precisa colocar outro sinal de menos, já que o 4 é negativo, mas precisa. O 4 é negativo porque é o sinal dele, mas a operação que eu tenho que fazer com meus expoentes é uma subtração. Regrinha de sinal: oposto do negativo, positivo. Portanto, eu vou ter 2 mais 4 e 2 mais 4, 6. Então, 10 elevado a 6. Um outro exemplo. Fração? O que fração tem a ver com divisão? Gente, fração é uma divisão. Lembram-se lá das ideias das frações? Uma das ideias que as frações traz é que toda fração é uma divisão. Portanto, uma divisão eu posso representar com esse símbolo dos 2 pontinhos ou eu posso representar por meio de uma fração. Aonde eu leio a minha fração, do numerador para o denominador, isso é, de cima para baixo. Como a gente lê um texto? A gente não lê um texto de cima para baixo? Na fração também, eu vou ler de cima para baixo. Significa que, se as bases forem iguais, eu vou manter a minha base e vou subtrair os meus expoentes. De que forma? De cima para baixo. Então, no nosso caso, 2 elevado a menos 5 dividido por 2 elevado a menos 7, a base, que é o número 2, se mantém. Expoente: menos 5 menos 7, ok? Olha a regrinha de sinal, o oposto de negativo, positivo. Menos 5 mais 7, de 7 eu tiro 5, 2. Resultado, 2 ao quadrado. Vamos para uma outra propriedade? Terceira propriedade. Para uma potência de potência, nós vamos multiplicar os expoentes. Vamos lá nos exemplos. Então, eu tenho menos 3 elevado à quarta, que está elevado de novo a menos 2. Por isso que ela chama potência de potência. Percebe que tem 2 expoentes ali muito próximos, né? Separados apenas ali por um parênteses. Neste caso, eu vou multiplicar os expoentes e mantenho a minha base. Então, minha base é menos 3, eu continuo com menos 3 e multiplico os expoentes. 4 vezes menos 2. Olha as regrinhas de sinais aparecendo. 4 vezes menos 2, menos 8. Mais um exemplo. 5 elevado a menos 1 elevado a menos 3. Potência de uma potência. Nesse caso, mantenha a base, que é o número 5, e multiplica os expoentes. Menos 1 vezes menos 3. Menos com menos, mais. Ou oposto de negativo, positivo. 1 vezes 3, 3. Resultado, 5 elevado a 3. Outra propriedade. Quando nós temos uma potência de um produto, quer dizer que eu tenho um produto dentro de um parênteses elevado a alguma coisa. Isto é o mesmo que o produto das potências, é quando eu separo os meus termos ali. Isso vale tanto para multiplicação quanto para divisão. Se eu tenho a potência de um quociente, é a mesma coisa que eu tenho, de eu ter, aliás, um quociente de potência. Vamos lá os nossos exemplos para a gente entender melhor. 2 vezes 5 está dentro de um parênteses, elevado à quarta potência. Isso eu posso separar. Eu posso escrever isso como 2 elevado à quarta vezes 5 elevado à quarta. Certo? Eu vou ter o mesmo resultado que se eu resolvesse a multiplicação primeiro e depois elevasse à quarta. Isso nos ajuda, às vezes, para resolver alguns probleminhas onde eu trato de potências de números grandes, né? Isso pode facilitar o meu cálculo, ok? Ou quando eu tenho ali uma propriedade que eu tenho que executar, quando eu tenho letras no meu expoente, isso também, às vezes, nos ajuda bastante essa propriedade. Na divisão é a mesma coisa.
se eu tenho 7 dividido por 3 elevado a menos 2, esse menos 2, que é meu expoente, ele serve tanto para o 7 quanto por 3. E a operação, que é a divisão, ela vai se manter. Tudo bem com essa propriedade? Então, tá bom. Agora, vamos falar de expoente zero. Toda vez que eu tenho um expoente zero, qual é a regra? Todo número elevado a zero é sempre igual a? Sim, igual a 1. Muito bem, se você me disse 1. Vamos lá, algum exemplo. Olha lá. Tanto faz se eu tenho um número positivo, se eu tenho uma base negativa, ou se eu tenho uma base que é uma fração, ou uma base que é um decimal. Mas se ele é elevado a zero, ele sempre será igual a 1. Tudo bem? Vamos continuar então. E expoente 1, qual vai ser meu resultado? Muito bem, se você disse que todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Vamos para alguns exemplos? Olha lá, todo número, então, elevado a 1, gente, não importa se é positivo, se é negativo, se é uma fração, se é um decimal, seja ele quem for, elevado a 1, o resultado será ele mesmo. Fácil, né? Essa parte tá fácil. E agora a gente já está quase acabando. Vamos falar um pouquinho sobre expoente negativo. O que acontece quando eu tenho um expoente negativo? Vamos ver o que acontece ou você já sabe? Todo expoente negativo indica que nós vamos ter que inverter a base. Então, eu vou trocar o sinal de menos do meu expoente, tiro ele na hora que eu inverto a minha base. Eu faço uma troca. Tiro menos, inverto a base. Vamos ver como é que fica nos exemplos aqui para a gente ver. 3 elevado a menos 1. Lembra que todo número inteiro, e embaixo dele eu posso escrever com 1 na forma de uma fração? Tem muita gente que fala assim, o 1 está oculto, o 1 está escondido, e faz até ele tracejado embaixo do 3. Porque qual é um número inteiro, em forma de fração, é 3 sobre 1. Para eu inverter, significa que eu vou trocar numerador com denominador. Então, o 1, que era o invisível, que estava embaixo do 3, que era o denominador, torna-se numerador. E o 3, que era numerador, torna-se denominador. E o meu expoente, que é 1, ele se mantém. Como é 1, mantém o número, não é? Não muda nada. Então, 1/3. Um outro exemplo. Menos 5 elevado a menos 2. Esse menos indica que eu tenho que inverter a minha base. Então, se eu tenho 5 inteiros, na hora que eu penso em 5 inteiros em uma fração, é 5 sobre 1. Invertendo, trocando de posição, eu passo a ter 1/5. Ó, o sinal não muda da base não, gente. Estava negativo, continua negativo. O expoente, que era 2, também não muda não, continua lá lindo, firme e forte. Temos então agora menos 1/5 elevado ao quadrado. Lembra lá da regrinha que a gente viu? Base negativa, expoente par, resultado positivo. Lembra da outra regrinha que a gente viu? Quando eu tenho uma divisão, e uma divisão posso escrever numa fração, uma divisão, uma potência de uma divisão é a mesma coisa que como se eu distribuísse esse meu expoente, tanto para o numerador quanto para o meu denominador. Isso eu tenho 1 ao quadrado, 1. 5 ao quadrado, 25. E cada um, gente, na sua posição, hein? Não vai querer trocar agora, não. O que era numerador, resultado da potência do numerador no numerador. Resultado da potência do denominador no denominador. Vamos mais um exemplo, então. 2/7 elevado a menos 3. Ó, menos indica que eu tenho que inverter. Tinha escrito 2/7, agora ele vira 7 sobre 2.
E olha seu expoente 3, continua igualzinho. Ele vai lá para esse novo número que eu obtive, ok? Então, tenho agora que eu vou ter que resolver 7 meios elevado ao cubo. Ó a potência se distribuindo aí no numerador e denominador. 7 elevado ao cubo, 343. 2 elevado ao cubo, 8. E aí? Ficou? Gente, olha uma coisa importante, hein? Quando a nossa base for zero, não existe resultado nos números reais, porque não vai existir 1 sobre zero. Tudo bem? Então, tá bom. Então, deixa o seu like aí no nosso canal. Obrigada por se inscrever e me assistir. Se você tiver alguma dúvida, deixa aí um recadinho. Se você tiver alguma sugestão de conteúdo, deixa aí um recadinho também. Tchau, tchau. Até mais.